bom dia. Meus amados irmãos, eu sei que eu demorei, mas graças a Deus eu voltei. E hoje, como vocês viram aqui no título do vídeo, no tema, eu separei 6 tipos de cristãos que correm riscos de ficar no arrebatamento. Mas antes de gravar esse vídeo, eu já peço que você que ainda não é inscrito no canal possa se inscrever, deixe o seu like, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas, para que eu saiba que vocês gostam desse tipo de conteúdo, da palavra de Deus. Amém? E vamos para o vídeo. O primeiro tipo de cristão é aquele cristão influenciado. Bom, esse cristão é aquele cristão que se deixa influenciar com certas amizades, não dá nenhum exemplo como servo ou serva de Deus e se mistura com certas amizades, tanto com pessoas, digamos amizades, que levam ele ou ela só para fazer coisas erradas. E tem pessoas que nem sabem se ele ou ela é crente ou não, se é servo de Deus, porque não vê diferença nessa pessoa. Vê sempre esse cristão se misturando com pessoas que não dá nenhum exemplo, que leva ele para fazer coisas erradas. Mas na Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O segundo tipo de cristão é aquele cristão hipócrita. Esse eu tenho a plena certeza de que se não mudar, ele vai ficar aqui na terra quando Jesus voltar. O cristão hipócrita é aquele que é fingido, que parece ser uma coisa, mas por trás é outra muito diferente. E também o cristão hipócrita pode ser caracterizado como aquele cristão que não crê, que duvida de tudo, que como Tomé. Tomé, ele era um discípulo de Jesus, mas ele só acreditou vendo, ou seja, teve um dia que os outros discípulos estavam reunidos, se eu não me engano, parece que não estavam ceando. Eles estavam reunidos numa manhã e ali Jesus já tinha sido crucificado na cruz, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. Então Jesus resolveu aparecer para os discípulos. Então os discípulos ficaram impressionados, mas nesse dia Tomé não estava junto com os discípulos. Então Tomé, quando chegou, depois de Jesus ter aparecido para os outros discípulos, Jesus falou, Jesus deu conselho. Tomé não acreditou. Tomé disse, eu só vou acreditar que Jesus apareceu aqui quando eu tocar nas feridas dele. Então, isso daí, meus amados irmãos, também pode ser a característica de uma pessoa hipócrita. Mas Tomé, ele fez aquilo na ignorância, Nós devemos saber que Deus, Jesus, não iria escolher uma pessoa hipócrita para ser o discípulo dele. Mas não. Jesus, ele escolhe tipos de pessoas que ele sabe que vai ser transformado, Mas Jesus, ele não escolheu Tomé porque Tomé era hipócrita, não. Mas Tomé, ele tinha esse jeitinho dele, que ele só acreditava vendo. Então Jesus, ele apareceu para Tomé e deu um conselho para Tomé. E disse, Tomé, você não disse que só ia acreditar quando tocasse nas minhas feridas? Se aproxima e toca. Então Jesus apareceu para Tomé e Tomé viu que não era para ele acreditar apenas vendo, porque na Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. No caso somos nós. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas bem-aventurados, ou seja, nós seremos abençoados e seremos recompensados, porque mesmo sem a gente ter visto Jesus pessoalmente, como Tomé viu, a gente vai ser abençoado, porque a gente crê em Jesus. Amém? Então, esse é o tipo de cristão hipócrita, que eu tenho certeza que ele vai ficar se não mudar. E o terceiro tipo de cristão, como está aparecendo aqui do lado, é aquele tipo de cristão que guarda rancor. Esse tipo de cristão é aquele que não consegue esquecer o mal que alguém fez para ele no passado. Ou seja, não consegue perdoar essa pessoa, não consegue esquecer o mal que a pessoa fez para ele ou para ela no passado e vive guardando rancor, remoendo as coisas do passado. Esse tipo de cristão
na Bíblia fala lá em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: não procurem a vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um ao seu próximo como a si mesmo. Se aqui, meus amados irmãos, Jesus está dizendo que não é para a gente procurar vingança, nem guardar rancor contra alguém do nosso próximo, nós não devemos procurar vingança e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós devemos fazer isso, a gente não deve guardar rancor de ninguém. Esse cristão, eu sei que é comum a gente ver, assim, algumas pessoas dizerem que não consegue perdoar porque a pessoa fez coisas ruins para ele ou para ela no passado e não consegue esquecer. Mas, por favor, se você é esse tipo de cristão, que talvez não seja o caso, pare com isso e ore, peça para Deus tirar isso do seu coração, porque se você permanecer assim, você não vai subir no arrebatamento, porque para a gente subir, a gente precisa estar limpo e purificado. E o quarto tipo de cristão é aquele cristão que é mentiroso. Esse cristão é fácil distinguir, a característica dele é aquele que inventa histórias falsas, na maioria das vezes contra o seu próximo, contra o seu irmão, contra algum parente da sua família. Ao seu próximo dá para entender, não é o que a gente quer dizer. E esse cristão, ele inventa calúnias, inventa falsas histórias, inventa mentiras. E tem um versículo da Bíblia, que eu não me recordo qual é ele, que diz assim, que o inimigo é o pai da mentira. Então, se o inimigo é o pai da mentira, com certeza quem pratica a mentira é o filho dele. Então, esse tipo de cristão aí está bem longe de Deus. E na Bíblia diz também, não levantareis falso testemunho contra o seu próximo. Esse foi um dos mandamentos que o Senhor deu lá atrás, no passado, para Moisés. Então, se Deus disse que não é para a gente levantar, ou seja, não inventar falsas histórias contra o nosso próximo, é porque Deus sabe que isso é coisa do mal, então nós não devemos inventar mentiras. Esse é o quarto tipo de cristão, que é o cristão mentiroso. E o quinto e penúltimo tipo de cristão é aquele cristão que é indecente. Esse cristão, como dá para saber dessa palavra indecente, é aquele que não tem decência com nada, tanto no modo de se vestir, como no modo de falar, e entre outros. Esse cristão não se comporta, ou seja, não sabe como se comportar. Por exemplo, chega na casa de outras pessoas e não tem decência, não tem respeito. Isso acontece na maioria das vezes com algumas criancinhas pequenininhas que às vezes os pais não instruem as crianças direito, muitas vezes chegam na casa das pessoas já fazendo baderna, fazendo aquela festa, e é indecente, muitas vezes na igreja grita, corre. Esse tipo de cristão, na Bíblia nos diz que não é para ele ser desse jeito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz assim: mas em tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. E o sexto e último tipo de cristão é aquele cristão que é aborrecido. O cristão aborrecido, que chama. É aquele cristão que se aborrece com tudo, que vive com raiva. Às vezes, por qualquer coisa, ele já se estressa, não consegue falar direito, já vai levantando a voz, diz que não consegue ter paciência, diz que não é uma pessoa paciente, que eu sei que pode ser uma qualidade, que existem muitas pessoas que não é paciente, mas olha, quando uma pessoa quer, por exemplo, quando uma pessoa quer comprar um carro, essa pessoa não faz de tudo para ganhar um dinheirinho para poder comprar o carro dos seus sonhos? Pronto, a mesma coisa quando a pessoa quer mudar. Então, quando a pessoa quer mudar, a pessoa procura, faz de tudo para mudar. Então, se você é uma pessoa que é aborrecido, que vive com raiva de tudo, que diz que não tem paciência, que nunca teve paciência, é só você procurar mudar.
Simples assim, tá bom? E eu vou falar as características do cristão aborrecido. Como eu já falei, é aquele que se aborrece com tudo, que já vai levantando a voz, que não consegue ter paciência, vive com raiva. Mas vamos ver o que na Bíblia diz sobre esse tipo de cristão. Na Bíblia diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Então, é para a gente se alegrar na esperança, ou seja, ter esperança de que a gente um dia vai mudar, e é para a gente ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Como assim perseverar na oração? Assim, é para a gente não desistir, sempre orar, sempre estar naquele propósito de estar falando com Deus, da gente mudar, ter esperança e para a gente ser paciente na tribulação, porque muitas vezes a gente está passando por um momento muito difícil da nossa vida, que na Bíblia chama de tribulação, ou seja, problemas e situações difíceis que às vezes a gente não fica com muita paciência, perde a paciência com facilidade, mas sejam pacientes, tenham calma, porque o Senhor Jesus está no controle de tudo, amém? E foi isso, esse foi o vídeo. Esses foram os tipos de cristãos que eu separei aqui para a gente analisar e para a gente ver um pouco se a gente é um desses tipos de cristãos, para a gente se analisar, porque para a gente entrar no céu a gente não pode ser mentiroso, a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser indecente, a gente tem que ser puro, ser pacientes, ser como Jesus era, amém? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter edificado você e que você possa compartilhar com outras pessoas que você acha que está precisando dessa palavra. Se você conhece algum tipo de cristão que é irritado, que perde a paciência logo, se você conhece aquele cristão que é hipócrita, que duvida de tudo, mande para ele esse vídeo, porque eu creio que ele vai se ajeitar, em nome de Jesus vai. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E também eu quero pedir desculpas, porque eu acho que faz um mês já que eu não estava gravando o vídeo, mas como alguns irmãos já sabem, eu tenho ficado bastante tempo na casa da minha avó e eu não tenho encontrado muito tempo para gravar. Mas em nome de Jesus eu vou começar a fazer mais lives, vou fazer vídeos, porque a palavra do Senhor precisa ser usada nas redes sociais, na igreja, em todo lugar. Porque nas redes sociais principalmente existem pessoas que vivem viciadas ali, que ficam assistindo conteúdos impróprios para ele ou para ela, quem seja. Então nós precisamos espalhar a palavra de Deus, amém? E que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.